podcast Convergência Teológica, onde os pressupostos bíblicos se encontram. Olá, eu sou Cíntia Souza. Olá, e eu sou o Mauro de Castro. E antes da gente iniciar de fato o nosso encontro de hoje, eu tenho um pedido bem rápido e sincero para quem nos acompanha. É isso aí, não deixem de dar o like no vídeo, por favor. Exato, deem o like, se inscrevam no canal porque, isso fortalece demais o nosso projeto, sabe? Fortalece muito. E sejam muito bem-vindos ao Convergência Teológica. É um privilégio gigante ter a atenção do nosso pessoal. E olha, só para reforçar nossa grade de programação para quem nos ouve. É bom lembrar. Sim, os nossos programas vão ao ar sempre às segundas, quartas e sextas, a partir do meio-dia. E no domingo a gente tem aquele quadro especial, né? O Mergulhando nas Escrituras. Perfeito. Ok, vamos desempacotar isso? Vamos lá. Porque hoje, baseado no que estudamos no seminário recentemente, nós vamos fazer um estudo profundíssimo. É um mergulho luenso mesmo. Intelectual e espiritual, eu diria. Com certeza. Nós vamos explorar a natureza e os atributos de Deus. Nossa, um tema de peso. Nem me fale. Não é o tipo de assunto que dá para tratar ali na superfície, né? Porque mexe com, a fundação de absolutamente tudo que existe. Exatamente. E para dar aquele pontapé inicial, já com a densidade que o tema exige, eu quero levantar uma questão central para quem nos ouve. Manda. Será que é possível para mentes limitadas, caídas e presas ao tempo compreenderem um ser que é absolutamente infinito sem acabar distorcendo quem ele é? Uau! É uma pergunta que trava a mente. Pois é. Nós temos muito aquela tendência de tentar encolher o infinito para caber nas nossas caixinhas mentais, sabe? Essa é a grande tensão, é o nosso instinto. E para tentar responder a isso, a gente precisa começar pela base conceitual. Pelo alicerce, né? Isso. Antes da gente listar o que Deus faz ou quais são as suas características, nós precisamos entender a essência divina. O que, afinal de contas, é Deus? Exatamente. E eu entendo que isso vai muito além de uma simples lista de adjetivos. Sem dúvida alguma. De acordo com o que estudamos no seminário, o autor Samuel D. Renihan escreveu no livro Deus e seu Decreto uma coisa que é fundamental para a gente. O que ele diz? Ele afirma que Deus é uma essência, um ser puro. Deus não é tipo uma ideia elevada ou uma teoria abstrata. Nem uma força cósmica impessoal, como dizem por aí. Exato. Ele é um ser existente em si mesmo. E o Renihan traz uma citação do teólogo William Bucanus, que nos ensina demais sobre os nossos limites de linguagem mesmo. Verdade. Bucanus afirma que nós, como criaturas, não podemos definir Deus. Nossa, isso é forte. O máximo que podemos fazer é descrevê-lo. Há uma diferença brutal entre essas duas palavras, não é? Com certeza. Definir algo, se a gente olhar para a raiz da palavra, significa traçar um limite, colocar uma fronteira ao redor daquilo. E como é possível traçar um limite ao redor do infinito? Não dá. Simplesmente não dá. Isso me faz lembrar muito o que o autor Millard Erickson escreveu no livro Introdução à Teologia Sistemática. O Erickson é brilhante nisso. Muito. Ele quebra totalmente aquele paradigma comum de que, os atributos de Deus são como se fossem peças de Lego, sabe? Que vão se conectando no núcleo, né? Isso. Erickson ensina que os atributos não são roupas que Deus veste dependendo da ocasião. Perfeito. Por exemplo, a Bíblia não diz apenas que Deus tem amor, ela diz que Ele é amor. Exatamente. Ele não tem a justiça como quem tem um carro na garagem. Ele é a própria justiça. E essa linha de raciocínio nos joga direto em um dos conceitos mais desafiadores da teologia clássica, mas também um dos mais fascinantes. Opa, agora a cabeça de quem nos ouve vai explodir. Vai mesmo. O autor R.C. Sproul, escreveu no livro Somos Todos Teólogos extensamente sobre a simplicidade de Deus. Simplicidade de Deus. Mas a gente tem que fazer um alerta para o nosso pessoal aqui, né? Com certeza. Simplicidade nesse contexto acadêmico e teológico não quer dizer que Deus é simplório. Ou fácil de decifrar, né? De jeito nenhum.
Simplicidade significa que Deus não é composto de partes estruturais. Como nós somos. Exato. Os seres humanos são uma grande composição. A gente tem órgãos, tem emoções conflitantes, um lado racional, um lado emocional. A gente se divide muito. Mas Deus não é a soma de vários pedaços divinos, entende? Ele não tem, sei lá, 10% de ira e 90% de misericórdia. Nossa, isso muda toda a perspectiva. Ele é plenamente todos os seus atributos e ao mesmo tempo. Tudo em uma unidade pura. Isso. Deixa eu tentar criar uma analogia para materializar isso para quem nos ouve. Por favor, analogias sempre ajudam. Imaginemos que, muitas vezes, a mente humana pensa em Deus como se ele fosse uma pizza. Uma pizza. Tá, vamos lá. Uma fatia ali representa o amor divino, a outra fatia é a ira, a próxima fatia é o poder. E aí, dependendo do momento do dia, Deus vai lá e entrega uma fatia diferente. Como se ele guardasse a justiça para entregar o amor. Isso. Só que o ensino bíblico destrói essa visão completamente. Ele é 100% amor, 100% justiça e 100% poder, o tempo todo. De forma simultânea, né? E indivisível. Exato. Tudo que ele é por inteiro. Mas tem uma implicação prática nisso que soa um pouco paralisante. Que seria? Se ele não tem partes, se ele é essa imensidão toda, como é que a nossa mente humana consegue lidar com isso? É como a gente não entra em colapso tentando entender. Esse é o ponto exato onde a filosofia esbarra na revelação. Porque a nossa mente humana trabalha sempre dissecando as coisas. Sim, a gente analisa as partes para tentar entender o todo. Sempre fazemos isso. E já que Deus é essa essência indivisível, bate um certo desespero, né? Será que a gente realmente pode conhecê-lo de verdade? Felizmente, o autor Herman Bavinck estabelece uma distinção que eu acho genial para resolver isso. Ah, o Bavinck. Ele escreveu no livro Teologia Sistemática, não é? Que também é muito conhecido como Dogmática Reformada. Esse mesmo. Ele mostra que existe uma diferença que é intransponível entre algo ser incompreensível e algo ser incognoscível. Olha, essa diferença muda tudo. Muda completamente o jogo. Bavinck nos ensina que Deus é, sim, incompreensível. Ou seja, a mente humana nunca vai conseguir conhecê-lo de forma exaustiva. Nunca. A gente nunca vai esgotar o ser de Deus, nem abarcar toda a glória dele. Mas, e eu acho que aqui está o grande alívio para o nosso pessoal, ele não é incognoscível. Exatamente. Isso significa que o conhecimento que nós temos dele, mesmo que seja parcial, é um conhecimento verdadeiro. Autêntico. É como o mar, né? A gente não sabe tudo sobre o oceano. Não dá para explorar todo o fundo do mar. Mas sabemos verdadeiramente que a água é salgada e molhada. Perfeita analogia. Da mesma forma, a gente conhece a Deus verdadeiramente porque Ele mesmo tomou a iniciativa de se revelar para nós. Esse é um alicerce monumental para a nossa fé. Com certeza. E para ancorar como a teologia clássica sustenta essa capacidade de conhecer a Deus de forma tão verdadeira, a gente tem que trazer uma referência de peso aqui. Sim, de acordo com o que estudamos, precisamos referenciar isso com todo o rigor acadêmico. Exato. O autor Charles Hodge detalha isso de maneira brilhante no livro Teologia Sistemática, tradução Walter Martins, primeira edição São Paulo, Agnus, 2001, página 276. Uau! Esse material traz um peso absoluto. Ele mostra que não estamos tateando no escuro, né? Não mesmo? Nós estamos lidando com verdades sólidas. E, mergulhando no impacto prático dessa obra, com base no material que nós estudamos no seminário sobre aquele debate histórico do Hodge contra o filósofo William Hamilton. Ah, esse debate é lendário. Sim, lá a gente vê como essa distinção é defendida com unhas e dentes pela teologia. Deus seria, para Hamilton, um mistério totalmente inatingível. O que seria, assim, desesperador, para dizer o mínimo. Destruiria o cristianismo na base. Mas o Hodge refutou essa premissa. Ele demonstrou que o raciocínio do Hamilton era falho. Hodge argumentou muito bem que aprender não é o mesmo que compreender. Exato. Nós podemos apreender, ou seja, podemos captar verdades reais sobre o ser infinito de Deus sem ter que compreendê-lo de ponta a ponta. Porque se Deus fosse totalmente incognoscível, a nossa fé seria uma ilusão completa. Seria vazia. A fé cristã não é, tipo, dar um salto cego no escuro.
esperando cair em um lugar macio. Não, é um passo firme, né? Baseado num conhecimento muito inteligível. Sim, fundamentado naquilo que o próprio Deus nos ensinou sobre ele mesmo através da palavra. Mas olha, isso soa muito bem no papel e na teoria. Mas a gente precisa olhar para a realidade prática do nosso dia a dia. Para nossa vivência, claro. E aqui é que a coisa fica realmente instigante. E eu acredito que muitos dos nossos ouvintes devam enfrentar esse dilema, sabe? Qual dilema? Bom, se a nossa mente humana é por natureza caída, se nós somos influenciados por traumas, pela cultura, por desejos egoístas, como a gente não transforma esse conhecimento verdadeiro numa mera projeção nossa? Isso é um perigo real. Como garantir que a gente não tá só, sei lá, desenhando um super-homem lá nos céus e projetando nele os nossos valores ideais? Qual é a garantia de que estamos contemplando o Criador e não um espelho? Esse é o grande perigo do que a gente chama de religião natural, onde o homem tenta construir um Deus de baixo para cima, né? Tentando deduzir como ele deveria ser. Exato. Criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Só que a garantia contra essa projeção psicológica toda não está no nosso intelecto. Está na revelação sobrenatural. Nós sabemos quem Ele é porque Ele falou. Perfeito. Minha conclusão baseada na Bíblia é que a garantia máxima e inabalável desse conhecimento não corrompido é a pessoa de Jesus Cristo. Amém a isso. A Escritura nos mostra que o Verbo se fez carne. Em Cristo, a natureza divina não foi reduzida a uma projeção humana. Pelo contrário, O Deus infinito traduziu a sua própria essência para a nossa linguagem e para a nossa história. sem perder absolutamente nada da sua majestade no processo. Nós conhecemos a Deus porque Ele desceu até nós de uma forma perfeita. Essa explicação traz uma solidez tremenda para o nosso pessoal. Ele quebrou o silêncio. Ele se traduziu para a nossa capacidade. E já que Ele fez isso, para que a gente o conheça de verdade, como é que o estudo teológico organiza todo esse volume de revelação? Boa pergunta. Porque ao ler as Escrituras, a gente vê centenas de descrições de como ele age, de quem ele é. Muitas mesmo. De acordo com o que estudamos no seminário, o autor Wayne Grudem escreveu no livro Teologia Sistemática. E o autor Louis Berkhof também corrobora isso em seu próprio livro, Teologia Sistemática, né? Isso. Eles mostram que a divisão mais consolidada e didática que existe ao longo de muitos séculos separa essas qualidades de Deus em duas grandes categorias. Os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Exatamente. É o melhor mapa que a gente tem para navegar nesse oceano todo. A gente pode começar detalhando os incomunicáveis. O que acha? Vamos lá. Como a própria palavra sugere, eles são aquelas qualidades que não podem ser comunicadas, nem transferidas e nem compartilhadas com a criação de jeito nenhum. Eles apontam direto para a transcendência absoluta de Deus. Revelam que ele está numa categoria isolada. Totalmente separado da gente. E o primeiro grande exemplo disso, que destrói qualquer ilusão humana de que a gente é autossuficiente, é a aceidade. A aceidade. O Bavinck trabalha isso de uma forma maravilhosa. Muito profunda. Aceidade, para quem nos ouve e talvez não conheça o termo, significa que Deus tem vida em si mesmo. Ele é independente de tudo. Diferente do ser humano, né? Que é totalmente dependente. Muito. Nós dependemos de oxigênio, da gravidade, da água e até da união dos nossos pais para estarmos aqui. Se o universo, deixasse de existir amanhã, Deus não sofreria sequer um arranhão na sua glória. Ele não precisa da criação para existir. Uau! Além da aceidade, a gente tem a imutabilidade. Porque algo que já é 100% perfeito não pode mudar para melhor e não tem como decair para pior. Tem a eternidade também, que é ele estar fora das amarras do tempo. E a onipresença é o tipo de ensino que pega o nosso ego e joga no chão, né? Total. A gente sente o tamanho do abismo ontológico que existe entre nós e o Criador. Mas, por outro lado, nós temos aquele segundo grupo maravilhoso, os atributos comunicáveis. Esses trazem um conforto imenso. Eu entendo que essas são as características que revelam a imanência de Deus, a proximidade dele. São qualidades que o Senhor, pela sua graça e infinita bondade, decidiu compartilhar conosco. Com as suas criaturas.
Ainda que, claro, de uma forma bem limitada e analógica, sabe? Sim, estamos falando da capacidade de amar, da nossa capacidade de raciocínio, o nosso senso de justiça, a misericórdia. Nós somos, como pequenos espelhos refletindo uma luz que a gente mesmo não produziu. Que poético e que verdadeiro! Os autores Franklin Ferreira e Alan Myatt escreveram no livro Teologia Sistemática de forma parecida sobre esse contraste. O que eles disseram? Que, enquanto a majestade aterradora de Deus resplandece nos atributos incomunicáveis, a condescendência amorosa e o cuidado de pai que ele tem brilham nesses comunicáveis. É uma simetria divina belíssima. A transcendência de Deus nos ensina a ter reverência, enquanto a imanência nos convida para a intimidade. Mas olha só, tem um problema lógico aqui que a gente precisa enfrentar de frente. Qual? Parece que a gente está criando uma contradição. Por quê? A gente afirmou lá no primeiro segmento que Deus é simples, certo? Que ele não possui divisões, gavetas ou partes. Certo, lembro bem. Mas agora nós acabamos de colocar o ser divino dentro de duas caixas diferentes. A caixa dos comunicáveis e a dos incomunicáveis. Ah, entendi o ponto. Como a mente teológica lida com isso na prática? Exato. O que o Berkhoff nos ensina sobre essa aparente inconsistência. Porque para quem nos acompanha, pode soar contraditório. Gera uma tensão natural quando a gente tenta usar a linguagem humana para explicar Deus. Mas o Berkhoff resolve isso de um jeito muito simples. Como? Ele demonstra que essa divisão é puramente pedagógica. É uma ferramenta, sabe, para o nosso cérebro dar conta de lidar com a imensidão das escrituras. Entendi. Então essa divisão não existe na realidade de quem Deus é. Não mesmo. Na prática divina, lá no universo, Deus possui os atributos ditos comunicáveis de uma forma que é absolutamente incomunicável. Peraí, como assim? Pode elaborar o mecanismo disso um pouco mais? Claro. Vamos pegar o amor, por exemplo. O amor é um atributo comunicável. Nós amamos e Deus é amor. Certo. Só que o amor humano é falho. Tem um início, às vezes tem um fim, e ele sempre depende das circunstâncias, né? Se a pessoa me trata bem, eu a amo. Exato. Já o amor de Deus é atravessado pelos atributos incomunicáveis dele. Ah, entendi onde você quer chegar. O amor de Deus é eterno, é infinito, é imutável, possui aceidade. Uau! Então as características incomunicáveis, na verdade, qualificam e sustentam as comunicáveis? Perfeitamente. Não tem duas categorias diferentes morando dentro de Deus. É só a totalidade de um ser perfeito atuando de forma completa. É uma explicação fenomenal. É literalmente o esforço da criatura aqui tentando enxergar a infinitude usando um binóculo. Pois é, e já que não existem essas divisões nele, a gente precisa explorar como é que esses atributos todos operam em conjunto. Sim, porque na prática bíblica, lá na providência do dia a dia, Deus não aplica um atributo e suspende os outros, né? Ele atua em harmonia perfeita. Sempre. O estudo de Deus só ganha vida de verdade quando a gente consegue observar essa harmonia. E um excelente ponto de partida para ver todas essas perfeições alinhadas é focar na santidade de Deus. A santidade é o grande alicerce moral de absolutamente tudo. O autor Michael Horton escreveu no livro Doutrinas da Fé Cristã que existe um equívoco popular muito grande sobre o que a santidade realmente significa. E qual seria esse equívoco? Nós reduzimos muito a santidade à mera pureza moral. Achamos que é simplesmente não cometer pecados, sabe? A gente pensa logo em comportamento humano. Isso. Mas o Horton argumenta que a raiz da palavra hebraica, kodesh, e também da grega agios, carrega a ideia central de estar separado, de estar cortado ou elevado acima de tudo. Entendi. Então a santidade divina, antes mesmo de ser um atributo puramente moral, é a marca daquela diferença ontológica entre Criador e criatura que a gente falou. Exato. É a majestade dele totalmente separada de tudo que é comum e criado. O autor J.I. Packer, escreveu no livro O Conhecimento de Deus, e ele confirma muito essa premissa. Ele diz que a santidade funciona como aquele pano de fundo radiante de cada ação divina. Nossa, maravilhoso isso!
Então, quando Deus ama, ele ama santamente. Exato. E quando julga, ele julga santamente. Tudo é permeado pela santidade. E já que você mencionou o Packer, é fundamental trazer um insight brilhante que ele tem. Qual insight? É sobre como duas outras perfeições interagem dentro dessa harmonia santa: a sabedoria e o poder absoluto, a onipotência. A sabedoria e o poder. Certo. Packer argumenta sobre o que aconteceria se essas características estivessem isoladas uma da outra. Um poder infinito, mas desprovido de sabedoria, seria um pesadelo absoluto para nós. Com certeza. Imagina só uma força onipotente que é capaz de destruir e criar universos inteiros, mas agindo de forma cega, caprichosa ou irracional. Seria o caos cósmico. Por outro lado, possuir uma sabedoria insondável, mas sem o poder para executá-la, seria quase trágico, concorda? Seria como saber perfeitamente a cura para todas as doenças da humanidade, mas estar com as mãos amarradas pela fraqueza, sem força para aplicar a cura. Seria deprimente. Mas, graças a Deus, nele não existe esse conflito. A grande maravilha é que a onisciência de Deus governa sua onipotência. Todo o poder infinito é cirurgicamente guiado pela sabedoria que sabe exatamente qual é o melhor fim possível. Sempre o melhor fim. Essa engrenagem intelectual e teológica, cara, é muito consoladora para quem enfrenta o caos do dia a dia, sabe? Nossa, muito. Mas tocar no poder infinito de Deus quase sempre levanta aquele famoso desafio lógico, né? Aquele cavalo de Troia dos debates em colégio ou na internet. Já até sei qual é. Todo mundo que nos ouve já deve ter deparado com a pergunta: se Deus é onipotente mesmo, ele pode criar uma pedra tão pesada que ele próprio não consiga levantar? Esse é um clássico dos céticos. E de acordo com o que estudamos no seminário, os autores Franklin Ferreira e Alan Meyert lidam com esse aparente paradoxo de um jeito incrível. Eles destrincham o próprio mecanismo da lógica. O que eles argumentam? Eles explicam que a onipotência bíblica significa o poder para realizar tudo aquilo que reflete a vontade e o caráter santos de Deus, mas não significa a habilidade de realizar o que é logicamente absurdo. Esse é o famoso erro de categoria. Precisamente. As pessoas assumem equivocadamente que as leis da lógica são como regras externas, como se fosse um tribunal superior ao qual o próprio Deus tem que se curvar e obedecer. O que o Ferreira e o Meyert nos lembram é que a lógica não é uma lei exterior. A lógica, na verdade, é um reflexo de como a própria mente de Deus funciona. Exato. O absurdo, o irracional, a contradição, isso tudo simplesmente não existe no ser de Deus. Portanto, pedir que um ser infinito e perfeito crie, um círculo quadrado ou uma pedra ilimitada que limite a força ilimitada não é um teste real de poder. É só um amontoado de palavras sem sentido lógico nenhum. Não poder pecar, não poder mentir e não poder ser irracional não são limitações da força de Deus. De jeito nenhum. São as maiores garantias da sua perfeição absoluta. Ele nunca deixa de ser quem ele é. Essa explicação resolve toda a contradição, demonstrando que Deus é coerente consigo mesmo em níveis que a nossa mente mal começa a arranhar, né? A força divina nunca entra em curto-circuito com o intelecto divino. Perfeito. Agora, diante de toda essa montanha de informação pesada, como a gente aprofunda isso para algo aplicável? Boa. Como nós pegamos toda essa harmonia perfeita entre sabedoria e onipotência e traduzimos para a vida comum de quem nos ouve agora? Bom, vamos imaginar um cenário aqui de alta performance. Um carro super esportivo, tipo a máquina mais rápida do planeta. Ok, imaginando o carro. O motor colossal desse carro, gerando milhares de cavalos de força, ele representa o poder bruto de Deus, a onipotência. O poder de fazer qualquer coisa. Isso. Agora, o volante e o sistema de direção impecável representam a sabedoria divina. Acelerar esse motor ao máximo, sem que exista um volante direcionando o caminho correto, é a receita matemática para a obliteração total e para o acidente. É destruição na certa. Graças a Deus, o Senhor absoluto da história não é uma energia bruta e desgovernada. Ele possui um motor infinito,
mas que é guiado pela direção firme, sábia e imperturbável dele, conduzindo tanto as galáxias imensas quanto os detalhes que são totalmente invisíveis nas nossas vidas. Olha, essa é uma figura de linguagem excelente para a gente reter a mecânica da doutrina. E caminhando aqui para a nossa síntese final, para a grande reflexão desse nosso encontro de hoje, Vamos a ela. eu entendo que destrinchar a essência divina, debater simplicidade, ficar categorizando os atributos, isso nunca deve ser tratado como um simples exercício intelectual de laboratório, sabe? Concordo demais. O estudo teológico não é ficar dissecando um teorema frio e calculista. Ao compreender o tamanho do abismo que existe entre a aceidade do Criador e a nossa extrema fragilidade humana, a resposta mais coerente do ponto de vista racional e emocional que a gente pode ter é a reverência. A teologia profunda tem um propósito muito prático no fim do dia. Ela existe para fundamentar e para incendiar a nossa adoração, a doxologia. O mesmo ser que é totalmente impenetrável em sua majestade absoluta, ele escolheu de forma soberana e graciosa desse ser, se comunicar com o homem caído para nos resgatar. Conhecê-lo é adorá-lo. Eu assino embaixo. Todo esse volume de estudo que a gente fez precisa desaguar em maravilhamento do nosso pessoal. E para encerrar de fato o nosso estudo, eu quero lançar uma semente aqui. Um pensamento bem denso para ecoar na mente de quem nos acompanha. Opa, essas são as melhores reflexões. Minha conclusão, baseada na Bíblia e muito alinhada a todos os estudos exaustivos que nós fizemos sobre o Charles Hodge no contexto do Breve Catecismo de Westminster, Sei bem do que você está falando. isso nos traz um alerta extremamente sério, Mauro. O Hodge costumava martelar muito a ideia de que a grande e inescapável obrigação dos cristãos é trabalhar diligentemente para convencer o mundo de que o maior de todos os pecados é não crer em Cristo. Nossa, o maior dos pecados. Sim. E quando a gente para processar tudo que foi dito aqui, a lógica disso se torna cristalina. Totalmente. Se existe um ser infinitamente sábio, puro, poderoso, bom e estruturalmente belo, sustentando cada átomo de todo o universo, escolher ignorá-lo propositalmente não é só um equívoco intelectual ou de interpretação. Não é um simples erro de cálculo. Exato. Viver a vida como se esse ser sublime não estivesse ali presente é, na verdade, a maior das tragédias morais que uma criatura pode cometer contra a realidade. Pensem profundamente sobre isso no decorrer da semana. Caramba. É um encerramento formidável e traz uma responsabilidade gigantesca para todos nós que retemos esse conhecimento maravilhoso. E com essas considerações poderosas, nós queremos expressar a nossa enorme gratidão a todos que mergulharam conosco nesse tema. Nós agradecemos demais a companhia de vocês hoje. Não esqueçam de conferir se a inscrição no canal ainda está ativa, se inscrevam, registrem o like no vídeo e lembrem-se sempre, na quarta-feira ao meio-dia nós estaremos de volta com muito mais do nosso Convergência Teológica. E no domingo, nosso tradicional Mergulhando nas Escrituras espera por todos. Um abraço bem forte para o nosso pessoal, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo profundo. Um grande abraço a todos, até lá.